Êxodo capítulo 32, do versículo 25 ao versículo 29. Nós vamos fazer a leitura de Êxodo capítulo 32, do versículo 25 ao versículo 29. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Amém. Senhor nosso Deus, tua palavra, Pai, mais uma vez está diante de nós, para leitura, para aproveitamento, Senhor, para que possamos receber dela a instrução que venha do Senhor. E é por isso que te pedimos nesta oração: vem falar conosco, Senhor, através do Espírito Santo, vem ministrar ao nosso espírito a tua vontade, Pai, a tua palavra que nos mostra o caminho, que muda o nosso rumo de vida, Pai. Que não possamos apenas ouvir a palavra, mas também praticá-la, colocá-la em prática nas nossas vidas, Senhor, é o que precisamos mais do que ouvir, Pai. Queremos que o Senhor fale conosco, e eu preciso que o Senhor use a minha vida, para que eu seja um instrumento do Senhor. Eu preciso da unção do Espírito Santo, para ser usado por ti, e a tua palavra cumpra os teus propósitos esta manhã. Dá-me esta unção, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Podem sentar, irmãos. Amados, a palavra de Deus está aqui nos narrando um episódio em que Moisés percebe o povo desenfreado, como diz a palavra aqui. As pessoas vivendo desequilibradas. E a palavra de Deus dada a Moisés é muito forte e contundente. Ele simplesmente diz que essas pessoas deveriam ser mortas, eliminadas, como está aqui escrito no texto. Esse texto talvez você estranhe e pergunte o que isso tem a ver com a gente hoje em dia. Mas eu creio, irmãos, que nos dias atuais esse texto se aplica muito bem também, porque os nossos dias se assemelham a esses dias que foram narrados aqui. O povo de Deus estava completamente corrompido nesse momento. Bastou que Moisés se ausentasse por um período e a bagunça se estabeleceu, a baderna se estabeleceu naquele povo. Então eu creio que hoje isso tem muito a ver conosco. São dias em que o povo de Deus estava agora adorando a um bezerro de ouro e não mais ao Senhor. Apenas por causa da ausência do líder, rapidamente eles se corrompem e passam a adorar um bezerro de ouro e viver do modo que não agradava ao Senhor. Hoje nós temos visto isso também acontecer. Fora da igreja, isso não é novidade. Fora da igreja as coisas estão cada vez pior, concorda comigo? O mundo aí fora está terrível, né? A gente tem visto coisa que há pouco tempo atrás você duvidava que seria possível alguém fazer, alguém expor, e isso se tornar tão banal como nos nossos dias. Isso é a realidade do mundo. Mas e dentro da igreja? Será que essa realidade está diferente? Infelizmente não, irmãos. Nós estamos percebendo dentro da igreja a semelhança daquele povo de Deus naquela época,
que a igreja tem vivido um momento também conturbado, em que as pessoas parecem que estão meio desenfreadas, em que alguns que se dizem crentes não têm um comportamento adequado, não têm um comportamento que venha realmente confirmar aquilo que dizem, que são realmente cristãos, fazem parte do povo de Deus. Então a gente vê hoje também muita gente dentro do povo de Deus vivendo dessa maneira desenfreada. E alguns até adorando aí, quem sabe, bezerros de ouro, né? É claro que o mundo está doido. Agora, quando o próprio povo de Deus fica desenfreado, como diz aqui o versículo 25, veja, vendo Moisés que o povo estava desenfreado. O que é isso? É sem freio. Não tem freio. Então, se não tem freio, o que acontece com um carro que não tem freio, irmão? Ele bate, né? Ele ultrapassa o limite da velocidade, ele fica desgovernado, não tem governo sobre um carro que não tem freio. Assim são as pessoas hoje que até se dizem cristãs, estão também sem freios, estão desgovernadas. Muitos não aceitam governos sobre suas vidas, né? Querem ser donos dos seus próprios narizes e acham que podem ter até um relacionamento particular com Deus que as isenta de qualquer liderança, né? Que elas tratam diretamente com Deus e por isso estão também sem freios. Mas a versão corrigida fiel, talvez algum irmão tenha essa versão, ela traz uma outra palavra no lugar de desenfreado, que também traduz muito bem essa situação. Quem tem a versão corrigida fiel? E qual é a palavra? E que diz aí? Despido. O que é despido, irmão? Pelado, né? Olha só, Moisés voltou e viu o povo pelado. Será que o povo estava pelado literalmente? Talvez você não precise estar pelado literalmente, mas está despido de caráter, está despido de vergonha na cara, né? Está despido de simancômetro. Hoje em dia tem muita gente assim. Não é verdade, irmãos? Estão no meio do povo de Deus, mas estão desnudos, mostrando e exibindo suas vergonhas um para os outros, com nenhum controle sobre as suas vidas, completamente desenfreados e não aceitam nenhum tipo de repreensão. Porque hoje qualquer pessoa que é repreendida simplesmente muda de igreja, não é? Qualquer pessoa que é chamada a atenção simplesmente não gosta, dá as costas e vai embora. É isso que tem acontecido hoje, não é? Falta liderança, e Moisés naquela época se ausentou para falar com Deus. Quando voltou, encontra o povo daquela maneira, adorando um bezerro e andando completamente despidos de qualquer qualificação que pudesse identificar aquele povo como o povo de Deus. Então, amados, Moisés volta, dirigido por Deus, que o mandou descer e disse ao povo: você tirou do Egito, está doido lá, vai lá, Moisés. Então Moisés volta e ele vai trazer aqui uma palavra de correção. Vejam o que ele diz no versículo número 29. Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje o quê? A bênção. Veja, Moisés convida o povo à consagração. Esse é o convite que ele está fazendo. Consagrai-vos hoje ao Senhor, ele está dizendo. Então, amados, ele está chamando a igreja para uma solução. Se nós queremos nos colocar contrários a tudo isso que estamos vendo, pessoas que mesmo se dizendo cristãs não têm freio, não têm governo, fazem o que querem, estão desnudas, estão despidas, a solução para isso é a nossa consagração. Hoje de manhã tivemos consagração dos diáconos, consagração das mulheres. Será que nós entendemos, de fato, o que é consagração, irmãos? Porque o convite de Moisés foi esse, depois das providências que foram tomadas, não é? E ele está dizendo aqui: consagrai-vos contra seu filho, contra seu irmão. Porque quando eu quero me consagrar, automaticamente eu quero me dedicar a Deus, ou me entregar a Deus. O que é consagrado é entregue ao Senhor. O que é consagrado é oferecido ao Senhor. Do momento que eu quero me consagrar, eu quero me oferecer. Eu quero me entregar. Eu quero me colocar nas mãos de Deus. Será que é isso que nós queremos quando vamos nos consagrar? Porque essa é a solução. E isso às vezes é contrário ao meu irmão.
é contrário à minha família, é contrário a alguns meus vizinhos, é contrário às pessoas que me cercam, e eu tenho que estar disposto a me consagrar, apesar destas circunstâncias, apesar dessas pessoas que vão se opor. Moisés foi claro: consagrai-vos hoje contra todos esses que não querem se consagrar. Então, amados, a solução, ela é de cada um de nós. Se nós hoje não gostamos do que está acontecendo com a igreja, nós temos que ser uma igreja diferente. Entende isso? Se você hoje não gosta do que está acontecendo no meio evangélico, você tem que ser um evangélico diferente. E isso é uma responsabilidade individual de cada um de nós. E o convite de Moisés foi bem claro: consagrai-vos hoje. Mesmo contra seu irmão, mesmo contra aquele que não quer. Você quer ser santo? Não quer? Oh, caramba, demoraram, estavam dormindo. Você quer ser santo? Então não importa quem não quer ser santo. Você quer ser santo, entende isso? Você quer, você deseja, não importa que os outros não queiram. Talvez você se torne minoria, certamente vai se tornar minoria. Talvez você seja até discriminado, porque vai ser santo no meio de lobos, vai ver só o que vai te acontecer. Vai ser abocanhado, é ou não é? Você vai querer ser diferente no meio dos corruptos, vai ser perseguido. Mas essa é a decisão que cada um de nós precisa tomar. Porque é uma decisão. Se é uma decisão, quem a toma tem que ser decidido. Você é uma pessoa decidida? Ou você é uma pessoa que está em cima do muro, que não sabe o que faz, que não sabe para que lado vai pender? A Bíblia diz que a gente pode ficar assim, pendendo para um lado e para o outro, né? Mas a Bíblia chama isso pessoas de ânimo dobre. Um dia está bem, um dia está mal. Um dia está com Deus, um dia está com o diabo. Um dia está cheio de fé, outro dia está incrédulo. É assim a nossa vida? Será assim daqui para frente a nossa existência? Não pode ser assim. Então eu preciso me decidir. Veja, tinha um personagem antigo do Jô Soares, que era o Múcio. Lembra do Múcio? Ficava em cima do muro. O Múcio nunca se decidia. Será que somos nós assim, igual o Múcio? Crente Múcio. Não se decide, não toma uma posição. Deus está chamando pessoas decididas. Eu sei em quem tenho crido, como dizia o apóstolo Paulo. Então, é com ele o meu compromisso, acima de qualquer outro, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer ligação familiar. Eu sei em quem tenho crido, e meu compromisso é com o Senhor. E o Senhor disse para nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas para isso é preciso uma decisão. Eu quero decidir ser diferente. Eu decido me consagrar, mesmo que ninguém queira se consagrar. Eu decido me oferecer a Deus, mesmo que ninguém queira se oferecer a Deus. Essa é a decisão que Deus está buscando para enfrentar dias difíceis, como são os dias de hoje, que se assemelham aos dias que Moisés viu aquele povo daquela maneira, irmãos. Então, Deus está procurando alguém decidido em servir a Deus. Decisão. Evangelho é decisão. Você decidiu se render a Jesus. Foi você que decidiu. Deus influenciou, o Espírito Santo convenceu, mas você disse: sim, eu quero. Você disse: eu me rendo. Você decidiu se render. É decisão, evangelho é decisão. Sem decisão, eu posso dizer, não há salvação. Você decidiu, entende? Mas agora você tem que decidir ser de Deus. Você tem que decidir ser santo. Você tem que decidir ser diferente. Você tem que decidir viver contrário àqueles que te cercam, mesmo que eles se digam irmãos. Contra o seu irmão, está dizendo aqui Moisés. Por quê, amados? Há um conflito. E nesse conflito há que se ter uma decisão. Eu não posso ficar em cima do muro. Veja o que diz Jesus lá em Apocalipse, capítulo 3. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. O Senhor diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. O que Jesus está dizendo? Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és frio, nem és quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você entendeu o que está escrito aqui, irmão? Jesus está falando
E ele está olhando para a igreja, e ele está vendo gente morna. Gente que não é fria nem é quente. Crente múcio, está em cima do muro. Não é de Deus nem é do diabo. Está ali na linha do meio. Está no limiar da fé, no limiar da igreja. Não se entrega, mas também não se afasta. Está ali, é morno. Ele diz, quem dera você fosse frio. Ó Senhor, frio é melhor? É melhor. Porque o frio, pelo menos eu posso mexer com ele, aquecer. Eu posso salvar. O pecador eu posso salvar. Agora o que se acha santo, esse eu não posso salvar. Por isso Jesus disse, eu vim para os enfermos, não para os sãos. Porque quem se acha bom, a pior coisa é o cara se achar crente, irmão. Não sendo crente. Entendeu? Se eu sou crente, eu tenho que ter certeza. Eu sou crente, tenho que ter certeza da minha salvação. Agora, o pior é ter certeza e não ser, né? Aí quem é que vai me convencer o contrário? Porque eu já acho que já sou. Quem que vai me dizer que eu preciso ser, né? Então é isso que Jesus está falando. Quem dera você fosse frio. Ou, quem dera, você fosse quente. Mas você é morno. E o morno eu vomito. Eu estou a ponto de vomitar você. Pensa nisso. O Senhor Jesus, o amoroso Senhor Jesus, dizendo que está a ponto de vomitar alguns de nós, porque nos enquadramos nessa característica. Não somos frios, nem somos quentes, somos mornos. Não nos decidimos, não dizemos a que viemos, não tomamos uma posição, não tomamos uma decisão. Se você quer ser de Deus, você precisa tomar uma decisão. Se você quer ser salvo, você precisa tomar uma decisão. A decisão de se render a Cristo. A decisão de abandonar o pecado e se reconciliar com Deus. Isso é uma decisão. Então, para tudo, eu preciso tomar uma decisão. E Deus está querendo essa decisão. Eu preciso confessar essa minha lealdade abertamente. Consagrai-vos hoje contra seu irmão, seu amigo, seu vizinho. É aberto. Eu decido. Isso é público e notório. Por isso que nós, quando pregamos e fazemos um apelo de salvação, é preciso que alguém diga eu quero. E que isso seja feito publicamente. Porque eu preciso confessar Jesus diante dos homens, como a própria Bíblia diz, para que ele também me confesse diante do Pai. Eu preciso aquilo que creio com o meu coração, confessar com a minha boca, como está lá em Romanos 10. Porque isso é a decisão. Isso é a exposição do que eu realmente creio. Então, quem quer servir a Deus, precisa ser alguém decidido a servir a Deus. Deus está aqui procurando pessoas decididas. Irmãos, no versículo 26, olha o que diz aqui Moisés. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha até mim. O que é isso, senão uma decisão? Moisés chega no meio daquele monte de gente desnuda, pelada, bagunçada, desenfreada, sem freio, e dá um berro. Quem é do Senhor, se apresente. E agora? É a hora da decisão? É a hora de você dizer quem você é? Ou é a hora de você se esconder? Ou é a hora de você fazer de conta que não é contigo? Na verdade, Moisés estava chamando os levitas, a tribo de Levi, a tribo do Senhor, mas trazendo para os nossos dias. Eu creio que ainda hoje Deus está perguntando, quem é do Senhor? Quem realmente aqui é do Senhor? Ou quem está só brincando? Ou quem está só fazendo de conta? Quem é do Senhor? Ou quem está aí pelado, desnudo, desenfreado? Precisa ter esta diferença, irmãos, e isso tem que ser notório. Então isso tem que ser contra qualquer outro interesse. Como disse Moisés, consagrai-vos contra seu filho, contra seu irmão, contra a sua família. Apresente-se, tome uma posição. Como ele diz no verso 26, quem é do Senhor, venha até mim. Irmãos, se Deus hoje fizer isso, quem é do Senhor, venha. Quantos de nós será que realmente vamos?
Porque não é só ir, como às vezes a gente vai, sem ter noção do que estamos fazendo. Porque a chamada para se apresentar era para que fosse dada a eles uma tarefa nem um pouco agradável. Eles se apresentaram e Moisés disse: agora vocês vão no arraial e matem todos aqueles que estão aí desenfreados. Então era uma decisão muito séria o dizer: eu sou do Senhor. Quem é do Senhor tem que estar disposto a obedecer às suas ordens, sem questionar. Concorda com isso? Quem é do Senhor tem que estar disposto a se apresentar e sofrer as consequências dessa decisão. Então, quem é do Senhor hoje? Aqui na igreja. Vamos fazer nós a nossa parte. Vamos nos apresentar e vamos lutar. Em favor do quê? Em favor da igreja. Vamos apresentar e vamos combater os desenfreados. Vamos apresentar e ter a ousadia de dizer o que é pecado. Ter a ousadia de reprimir, de recriminar, de falar, de ser politicamente incorreto, de ser inoportuno em alguns momentos. Porque não foi isso que Paulo disse a Timóteo? Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Quer as pessoas aceitem, quer não. Não digo que as pessoas querem ouvir, digo que elas precisam ouvir. Quem é do Senhor está disposto a isso. É isso que Deus está chamando. Quem é do Senhor está disposto a ser contrário a tudo isso? Ser contrário ao pecado, testificar a verdade, batalhar pela igreja, lutar pelo povo de Deus. Muita gente diz: não vale a pena. Vamos nos preocupar com outras coisas. Vamos nos preocupar com outras situações. Não vale a pena tratar problemas. Então o corpo fica cada vez mais doente. Se você não tratar as doenças do corpo e se preocupar apenas em ter mais alimento para o corpo, o que adianta você comer tudo bom e do melhor se o corpo está podre? Diga para mim. Não adianta nada. Então, tratar as doenças do corpo é tão importante quanto alimentar o corpo, porque alimentar um corpo que não é saudável não faz efeito algum. Entende isso, irmãos? Então, Deus está chamando quem é do Senhor para se apresentar e para combater, e para exercer o que Deus está confiando a nós. Deus confiou à própria igreja a defesa do Evangelho. Sabia disso? Deus confiou isso a nós. Leia a Epístola de Judas, você vai ver isso. Então é importante nós nos apresentarmos para isso. Mas para isso temos que tomar uma posição. Leia Romanos capítulo 12. Não podemos nos conformar. Você precisa tomar uma forma diferente para a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim a palavra de Deus em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. E que Paulo quer dizer aqui, irmão, vocês têm que apresentar o seu corpo por sacrifício. Quer dizer, o pastor vai botar aqui um altar, você vai deitar e ele vai meter o cutelo em você. É isso que ele está dizendo aqui? Apresentar o seu corpo por sacrifício? Não, ele completa dizendo assim, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o seu sacrifício. Essa é a nossa consagração. Consagração não é ofertar a Deus, consagração não é entregar a Deus. Ele está dizendo, sabe o que Deus quer que você entregue a Ele? Não é em primeiro lugar o seu dinheiro, o seu dízimo, sua oferta. O que Deus quer que você entregue a Ele em primeiro lugar é a sua vida. Porque se você não entregar a vida, não adianta entregar seu dinheiro, a sua casa, não adianta entregar nada. Se você não entregar a sua vida e seu coração, o resto Ele não quer. É isso que Ele está dizendo aqui. Então você tem que entregar o seu corpo, a sua vida, no altar, Vivinho da Silva, entregar a Deus. Estou aqui, Senhor, sou teu. Então estou consagrado ao Senhor. Esse é o meu culto racional. Eu decido fazer isso. Não sou levado por emoção a fazer isso. Já viu que por emoção a gente faz um monte de coisa? Não funciona. E quando a emoção acaba, você, caramba, que besteira que eu fiz, hein? Já passou por essa experiência? Faz uma coisa pela emoção. Quando a emoção acaba, a cabeça esfria. De caramba, que furada que eu me meti, né? Por quê? Pela emoção.
Não é racional o culto, irmão. Eu decido servir a Deus, eu decido me entregar, eu decido me render. Deus me deu essa liberdade de arbítrio para que eu, com a minha mente, raciocine e pense. Eu não sou levado, o culto foi tão bacana, eu acho que eu vou me entregar para Jesus, essa música está me emocionando, eu vou a Jesus, eu quero. O que vai adiantar isso? Não vai adiantar nada. Quando a música parar de tocar, amanhã tu não é crente. Quando a atmosfera do culto terminar, você cai em si, isso foi só uma emoção. Amanhã no teu trabalho, você continua sendo o mesmo safado de sempre. Não mudou nada. Não alterou absolutamente nada. Então o que adianta? O culto é racional, irmãos. Eu cultuo a Deus porque eu quero cultuar a Deus. Porque eu reconheço o que Deus fez por mim. É tudo com a razão, amados. É uma atitude de vontade de cada um. E Paulo ainda vai dizer mais: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a mente não tiver no negócio, não tem negócio, irmão. Tem gente que pensa que o espiritual vai abolir a mente, vai abolir a razão, que o espírito está brigando com a razão. O espírito não está brigando com a razão. O espírito está brigando é com a carne, irmão. Não é com a razão. A razão vai ser transformada. Experimenteis a boa e perfeita, agradável vontade de Deus pela transformação da sua mente. Sua mente vai ser ensinada, vai ser transformada para pensar diferente, para ter parâmetros diferentes de julgamento, para ter princípios de moral diferentes. Tudo isso será feito na sua mente, se você a submeter a Deus, se você se consagrar ao Senhor, se render, se entregar. Tem gente que aceita Jesus, entre aspas, mas não entrega a mente a Jesus. Ela diz que aceita Jesus, mas pensa como alguém do mundo. Ela diz que crê em Jesus, mas crê à sua maneira. Ela pensa e age como alguém do mundo. Então ela não rendeu a sua mente. Ela não mudou as suas ideias, não mudou a sua visão, sua moral. Nada foi mudado. O Senhor está nos chamando a nos consagrar, irmãos. E isso quer dizer entregar a mente para o Senhor. Entregar o corpo, entregar a vida, entregar a direção, entregar o volante, entregar tudo na mão do Senhor. Essa é a solução para o desenfreado, amado. E nós precisamos fazer isso. Agora, tem que ter disposição. Quando Moisés diz quem é do Senhor, quem se apresenta? Os levitas. A tribo de Levi se apresenta. 12 tribos, mais uma se apresenta. É sempre minoria quem é do Senhor. Já viu isso? Nunca quem é do Senhor vai ser maioria. O dia que quem é do Senhor é maioria, tu pode desconfiar que tem uma coisa errada aí. Jesus falou, muitos são chamados, poucos escolhidos. Então tem gente que acredita nesse negócio de país evangélico. Brasil vai se tornar um país. Deus me livre de um Brasil evangélico. Estou falando com toda sinceridade. Deus nos livre de um Brasil evangélico que bota dinheiro na cueca, igual os deputados evangélicos que foram descobertos. Um Brasil evangélico que o cara agradece a propina. Senhor, obrigado por essa propina. Vem em boa hora. Você viu isso na televisão? É o país evangélico que as pessoas querem. Amados, de Deus serão sempre minoria. Que se dizem de Deus, pode ter 12 tribos, mas do Senhor só tem um. De Deus é sempre minoria. Consagrado, servindo, é sempre minoria. Nunca vai ser a totalidade. Não tem jeito de ser. Por mais que a gente tenha, não vai ser. Entenda isso. Então Deus está nos chamando a ser essa minoria. Mas a decisão é nossa. Veja, é nossa. Quem é do Senhor? Apresente-se. E as características desse exército que Deus está levantando, quais são? Eu sou do Senhor? Então eu tenho que estar ciente do que me é requerido. Eu tenho que ser alguém decidido. E eu preciso ser agressivo, no bom sentido. Veja o que diz, voltando lá a Êxodo, capítulo 32. Vamos ler aqui o versículo 27
que pode chocar muita gente, mas tem um sentido espiritual que nós temos que entender. Disse assim: a esses do Senhor, os filhos de Levi, ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e faça o quê? Mate, cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Momento de tensão. Moisés deu a ordem aos que eram do Senhor: cinja a espada, ande com ela e vá de porta em porta. Passe uma vez, depois passe de novo, para ver se não sobrou ninguém. Passe uma vez, depois passe o pente fino, para ver se não esqueceu de ninguém. E faz o quê? Mate. Mate quem? Seu irmão. Quem mais? Seu amigo. Quem mais? Seu vizinho. Aí alguém vai dizer: o pastor está mandando a gente sair daqui e matar todo mundo. Olha o perigo aí, gente. Amados, o que é requerido? Requerido é o compromisso. Claro, o contexto é outro. Claro, o tempo é outro. O homem embrutecido é outro. E Deus trata cada um conforme também cada um. Os tempos eram outros. Mas os conceitos são eternos. Os princípios de Deus são para toda a vida. O princípio que Deus está ensinando aqui é, primeiro, obediência. Você é do Senhor? Então lute pelos interesses do Senhor, mesmo que eles sejam contra o do seu irmão, mesmo que eles sejam contra o do seu amigo, mesmo que eles sejam contra o do seu vizinho. Tome a decisão de ser agressivo naquilo que você colocou como padrão para a sua vida. Você precisa ser firme nas suas decisões, nas suas convicções. Em outras palavras, ele está dizendo: livre-se de tudo que te impede de servir a Deus direito. É isso que ele está dizendo. A gente precisa se livrar de tudo que nos impeça de servir a Deus corretamente. Veja como muitos de nós não têm essa convicção. Às vezes um torcedor de um clube tem mais convicção do que um crente na igreja, irmão. Tem torcedor de clube, e quando o clube viaja, o cara falta ao trabalho para comprar passagem para ver o jogo do clube no país, na cidade, em outro lugar. Tem torcedor de clube que é mais comprometido que crente na igreja. Deus está dizendo para nós é isso. Se livre de tudo que te impede de servir a Deus. Tudo. Um parente está impedindo, é do diabo. Não tem outra. Está contra a obra de Deus, está sendo usado por Satanás. Eu não posso me deixar levar por isso. Jesus foi bem claro, não sou eu que sou radical, por favor, não fique chateado comigo. Fique chateado com Jesus, por favor. Jesus me defende. Fique chateado com ele, não comigo. Porque foi ele que falou. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se tem alguém querendo te tirar da igreja, é o diabo. Ah, mas é o parente, é a minha vovó. A vovó é do capeta. É ela mesma. Coitadinha dela, mas está com o diabo do corpo inteiro. Ela quer tirar da obra de Deus, quer tirar da igreja. Coitadinha, está sendo usada pelo demo. Tem jeito. É a verdade, irmãos. Mas Deus está aqui, porque imagina o levita. Veja, levita não é só quem toca na igreja, não, hein? Já viu a responsabilidade do levita? Hoje a gente diz, não, o grupo do louvor são os levitas. O levita tinha que arrumar o santuário. Tinha que carregar o peso todo da tralha quando o santuário se movia. Levita tinha que fazer tudo, ainda tinha que pegar na espada e matar os irmãos. Levita! Hoje muita gente se diz levita com a facilidade. É porque acha que levitar é para levitar, né? Eu sou levita, vou levitar, vou ficar zen, né? Não. Levi, tribo de Levi, levita. Tem que pegar na espada, tem que bater na cara do vizinho. Vizinho, meu amiguinho, está desenfreado. Tome no bucho, cai lá duro. É assim que eles tiveram que fazer. Tiveram que fazer, você está rindo, mas é a verdade que está aqui escrito. Decisão, mas é meu amigo. Mas esse seu amigo está levando você para o inferno. Mas é meu parente. Mas esse teu parente está afastando você de Deus. Ele está levando você para o mau caminho. Você não vai matar ele hoje, mas tem que cortar. Corte. Entendeu? Corte. Não pode te impedir.
É o que Deus está dizendo. Porque senão, daqui a pouco você está desenfreado igual a ele. Diga-me com quem andas, e te direi quem és. Né? A Bíblia diz isso, amados. As más companhias corrompem os bons costumes. É a Bíblia que fala isso. Então, é de Deus, você precisa discernir isso. E você precisa lembrar que a sua causa é a causa da verdade. Mas você tem convicção da verdade? O que falta para a gente é a convicção da verdade. Como nós não temos convicção da verdade, temos dúvida, aí ninguém morre por aquilo que duvida. As pessoas só morrem por aquilo que elas têm certeza. Por que um muçulmano enche o corpo de bomba e vai lá estourar um barzinho em Israel? Por quê? Porque ele tem certeza daquilo que ele está fazendo. Se ele tivesse um pingo de dúvida, ele botava uma bomba no corpo e saía de casa. O que faz a gente não tomar posição é, no fundo, uma dúvida. A gente não tem certeza. Irmão, por incrível que pareça, pastores, pasmem, se a gente perguntar aqui na igreja, fizer uma enquete aqui rápida, a igreja que ensina a palavra direitinho, bonitinho. Você acredita que alguém que não entregou sua vida para Jesus vá para o inferno? Vai ter gente que vai ter dúvida disso. Vai ter gente que vai ter dúvida. Não, mas aquela minha tiazinha, ela é tão boazinha. Eu acho que Deus vai dar uma chance para ela. Então sabe o que você faz? Pega essa Bíblia aqui, rasga e joga fora. Mas não vem dizer para mim que você é crente, não. Porque enquanto eu não tiver a convicção de que só Jesus Cristo salva, de que o homem nasce pecador, em pecado é concebido e criado, e que só terá salvação por Cristo, se eu não tiver essa convicção, eu não creio mais em nada. Alguém, com um dia que o Brasil foi dominado pelos comunistas, que nem existe mais, né? Mas vai dizer que ele foi dominado. O cara bota uma arma na tua cabeça assim, confessa a Jesus ou morre. Não, ele não vai dizer isso, né? Ele vai dizer, nega Jesus ou morre. Aí eu digo, nego, porque eu não quero morrer. É o que a maioria vai dizer. Por quê? Sabe-se lá? Cadê a convicção? Não tem convicção. Se não tem convicção, não tem decisão. Se não tem convicção, não tem obediência. Se paira uma dúvida, será que é verdade mesmo isso? Eu não penso, eu não obedeço. Se eu duvido, eu não obedeço. Por isso a fé é tão importante. Por isso que Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se eu não tenho fé, eu tenho dúvida. Se eu tenho dúvida, eu duvido. Se eu duvido, eu não faço. Se eu não faço, não agrado. Se eu não faço, não obedeço. Entende isso, amado? Então, o que está em jogo é essa convicção. E eu preciso ter essa convicção. A convicção de que eu estou no lado certo. Eu estou no lado certo. Mas tem gente que está na igreja e não tem essa convicção. Ela está por um tempo, para ver se Deus cura, para ver se o marido volta, para ver se ganha na loto. Ela está na igreja para isso. Entendeu? Ela está na igreja para ver se a sorte vira. Se não virar, tem um centro de macumba ali na esquina. Ela, sem a menor cerimônia, ela vai lá no centro de macumba. Leva uns passos. Tá bom, tá legal. Ela precisa que alguma coisa dê certo. Tem convicção nenhuma. Porque quem tem convicção morre por Cristo. Sofre por Cristo. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Disse Jó, que nem Cristo conhecia. Já pensou nisso? Ainda que ele me mate, ainda que me tire todos os bens, ainda que mate meus filhos, ainda que mate minha mulher, ainda que mate tudo, nele esperarei. Mas hoje, quantos que perdem alguma coisa já não estão mais com Jesus? Ah, não estou mais Jesus. Não, por quê? Porque morreu meu ente querido, Jesus deixou ele morrer, agora estou brigado com Jesus. Então vai para o inferno. Está brigado com Jesus? Vai brigar lá, dá o braço para o diabo, então. Não é verdade? Quem está brigado com Jesus está de braço dado com o diabo. Não tem outra saída, não tem outra palavra, não tem outra solução. A realidade nua e crua é essa. Essa é a realidade nua e crua. Então, eu preciso ter a certeza de que eu estou do lado da vitória. Você está do lado da vitória? Porque fora de Cristo não há salvação. Não há salvação. Por mais que façam, por mais que tenham, por mais que comprem, o destino é o inferno. Quem está desenfreado vai bater o carro. Quem não tem freio vai se esborrachar todo. Então você está do lado da vitória. Você está do Senhor, você é do Senhor. Abra comigo Apocalipse 19. Apocalipse 19, versículo 14
e versículo 16. Para você ver de que lado que você está, meu amado. Apocalipse 19, 14 diz assim: seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e o que mais? Senhor dos Senhores. É a ele que você serve? Ele é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Então você está do lado do exército de Deus. Você é remido do Senhor. Não tenha dúvida de quem você é. Então viva como quem é. Viva como quem crê. Faça e tome decisões que apoiem aquilo que você diz acreditar. E como é que eu vou me alistar nesse exército? Eu vou me alistar de uma maneira mais simples. É só me apresentar. Quando Moisés disse: quem é do Senhor, a apresentação era voluntária. Alguém, mesmo sendo levita, poderia estar tão desenfreado que não iria. Se eu quero, apenas me apresento. E de que maneira? Confessando a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, fazendo isso publicamente através do batismo. Você vê uma coisa que eu não entendo, mas não entendo mesmo. É o camarada dizer que crê em Jesus, mas não decide se batizar. Isso não desce na minha goela de jeito nenhum, não. Aí pode dar 1000 exemplos. Se crê, a não ser que tenha dúvida. Se tem dúvida, realmente não se batiza. Não, eu tenho certeza. Então está esperando o quê? Está esperando o sertão virar mar ou o mar virar sertão? Está esperando o quê? Se tem certeza, Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Tem que se batizar. Se tem certeza, tem que se batizar. E é preciso crer. Jesus diz assim: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Está escrito isso na tua Bíblia? Isso exclui o batismo de criança. Concorda comigo? Só essa frase acaba com o batismo infantil. Por quê? Ele diz: faça discípulos e batize os discípulos. Qual é o bebezinho que consegue ser discípulo de Jesus? Nenhum deles. Faça discípulos e batize-os, batizando-os. Então, o batismo é aqui, ó. Depois que eu creio, me torno discípulo, sou batizado. Discípulo é seguidor, obediente, que aprende, que quer aprender. Então, as águas estão aí para mim, que creio e preciso passar por elas. Então, meu amado, a questão é decisão. Quero estar no exército, tem que ser decidido. Quando eu ouvir Deus dizendo: quem é do Senhor, venha. Quando eu ouvir a trombeta tocar, é comigo que o Senhor está falando. Então eu preciso estar pronto e me apresentar. É assim que eu vou me alistar nesse exército. E eu preciso me submeter aos ensinamentos, às ordenanças, à disciplina. Eu preciso estar preparado. Moisés disse para os levitas: coloquem a espada do lado. A isso me lembra o texto do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, em que ele descreve para nós uma armadura. Talvez você diga: eu hoje não vou mais usar espada, não preciso mais usar isso. Tá bom, mas tem uma armadura para você, meu irmão. Para você que é crente, você tem que estar vestido com ela e não pelado. Efésios capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de quem? De Deus, para que possais resistir aonde? Quando? No dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, não me abalo. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Falou contigo isso? Então vista-se. E não ande despido, mas vista-se
vista-se com esta roupa, que é para aqueles que estão alistados no exército de Deus, e esteja pronto para vestir esta roupa, aprendendo com o Senhor e obedecendo às ordens que Ele te der, mesmo que estas ordens contrariem interesses de outros. Precisa obedecer. É isso que mostra que eu realmente estou no exército de Deus. Há uma guerra a ser travada. E essa guerra, irmãos, ela começa dentro de nós. O nosso primeiro e maior inimigo não é Satanás. O nosso primeiro e maior inimigo é o nosso eu. E é ele que precisa morrer primeiro. Enquanto o eu não morre, não há conversão verdadeira. Enquanto o eu não é tirado, não há conversão. Eu continuo reinando e não Cristo. Então a maior guerra que nós temos, ela começa dentro de nós, dentro da nossa própria alma. Então eu preciso matar também, como aqueles levitas foram convocados por Moisés. Moisés os convocou para matar os desenfreados. Mas hoje o desenfreado está dentro de você. Desenfreado é você. Desenfreado é a tua mente. Desenfreado é o teu coração que vagueia por aí. É a tua mente que deseja por aí. São os teus olhos que espiam por aí. É isso que é desenfreado. Então a primeira coisa que você tem que matar não é seu amigo nem seu vizinho, mas é teu ego. Primeira pessoa que tem que morrer é o seu ego. Primeiro inimigo que tem que ser conquistado é ele. Então, para isso, a gente tem que primeiro matar o ego. Quando eu mato o ego, eu jogo fora pretensões. A prova de que o ego de muitos não morre na igreja é porque muitos estão na igreja à procura de reconhecimentos, à procura de aplausos. O ego, quando morre, eu desisto de tudo isso. Eu não me importo mais com nada disso. Mas a prova de que o ego não morre na vida de alguns é o quanto a gente se ofende quando alguém atinge o nosso ego. Veja bem, se o ego morreu e alguém atingi-lo, eu vou sentir alguma coisa? Está morto. É igual você. Se você morrer e o cara espetar você, você sente? Não. Você morreu, faz autópsia, você sente alguma coisa? Não sente. Ou morreu uma parte do seu corpo, alguém espeta com agulha, você sente? Não sente. Se o ego morrer, como é que você vai sentir alguma coisa nele? Não pode mais sentir, ele morreu. Então ninguém que entregou o ego se sente ofendido, magoado, atingido. Não, morreu. O Senhor levou, substituiu, trocou e agora vive em mim. E Ele leva as culpas, as cargas e as setas que se lançam contra mim. Então não há mais grandes pretensões. Eu preciso participar da batalha. E Deus está nos chamando hoje para combater, irmãos. Combater o que está desenfreado na igreja, o que está desenfreado no nosso meio. Combater a falsidade, que muitas vezes está aí permeando as igrejas. Combater a superstição, irmãos. Como tem crente supersticioso, amados. Deus nos chamou para combater essa opressão, essa idolatria, que às vezes está dentro da igreja, como estava naquele tempo lá, o bezerro de ouro sendo adorado. Hoje há outras idolatrias dentro da igreja, há pessoas sendo idolatradas, há o dinheiro sendo idolatrado como prova da bênção de Deus. Tudo isso hoje dentro das igrejas. Deus está chamando quem é do Senhor, se levante para combater. Sabe por quê, amados? Simplesmente por um fato. O Senhor Jesus disse, eu quero terminar com esse texto, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus deixou algo aqui bem claro para todos nós. Ele diz assim no verso 24 de Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu posso dizer aqui a dois exércitos. Ninguém pode se alistar a dois exércitos. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá, infelizmente não dá. Não dá para conciliar. Escolha hoje a quem você serve. Escolha hoje se você realmente é do Senhor. Escolha hoje se você realmente é de Deus e quer combater o desenfreado. Deus está chamando. E só
precisa se apresentar. É voluntário. Eu sou do Senhor. Eu entrego a minha vida. Eu consagro a minha vida. Eu entrego o meu corpo como culto racional. Essa é a chamada de Deus. Deus está te chamando para isso. Deus não está te chamando para ser um número na igreja, para ser mais um, para ser alguém no meio do povo. Deus está te chamando para o exército, porque o tempo é de luta, o tempo é de convicção e de determinação. Não dá para ficar em cima do muro, não dá para ser morno, é preciso que haja uma decisão de quem eu sou. Eu sou do Senhor. Pensa nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus e vamos orar. A pergunta de Deus é: quem é do Senhor? Pense nisso hoje. Pense em Deus lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade, perguntando: quem é do Senhor? Será que dá para perceber quem é do Senhor? Será que dá para notar? Ou a gente está tão misturado que não faz diferença? Estamos tão desenfreados quanto os demais que não dá mais para notar quem é do Senhor. E nós possamos ser notados como quem é do Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele disse, amados, que nós somos a luz desse mundo. E não estamos sendo luz, não estamos iluminando, então não servimos. Somos o sal, não estamos salgando, para nada prestamos. Fala com Deus agora. Apresente a você ao Senhor. Apresente a sua vida a Deus e diga: Senhor, eu quero me consagrar. Mas consagrar de verdade. Consagrar e entregar. Peça a Deus: Senhor, tira o meu ego. Tira esse meu orgulho, tira essa minha vaidade, Pai. Tira essa vaidade que eu não confesso. Tira esse orgulho que ninguém sabe, Pai. Tira de mim isso, porque eu quero me render ao Senhor. E ainda que o Senhor me mate, eu vou esperar no Senhor. Ainda que nada der certo, eu vou continuar te servindo. Essa é a consagração. Ainda que eu precise aborrecer alguém, eu vou continuar colocando o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Pai, em nome de Jesus, fala com a igreja, Pai. Fala com os teus filhos aqui, Senhor. Promove hoje uma consagração de verdade na vida de cada um de nós. Uma entrega, uma preparação e uma obediência incondicional na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, irmão. Fala para Deus. O meu melhor, Senhor. Quero te dar, Pai. Me derramar aos teus me entregar, Senhor. Me render aos teus pés, Senhor. Ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me, Senhor. Abraça-me com tua misericórdia. Envolver, tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer. Quero exalar mais de Deus. Exalar mais de Deus. O perfume de Cristo em nossa vida.
meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar, Santo dos Santos, tenho sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar. Glória a Deus, glória ao teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Amados, tudo vai mudar quando as pessoas sentirem o perfume de Cristo na nossa vida, o cheirinho de Deus na gente. O que é importante é isso, é as características de Deus. Você foi restaurado à imagem e à semelhança de Deus na conversão. Porque a imagem e semelhança foi perdida no pecado, ela é restaurada na conversão. Então hoje, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E o perfume de Cristo, ele precisa estar sobre a nossa vida. Olha para dentro de você agora e pergunta: Senhor, eu estou cheirando bem ou estou cheirando mal? Será que eu estou cheirando mal, Senhor? Será que eu estou fedendo diante dos outros? Pensa nisso agora. Fala com Deus. Porque Deus é poderoso para restaurar tudo aquilo que por acaso você tenha perdido. Você crê nisso? Basta você se entregar, basta você se consagrar hoje ao Senhor. É a proposta que Deus está te fazendo. Em nome de Jesus, isso seja verdade em tua vida. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, sobre as nossas vidas. O Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz e traga você hoje à noite, quarta-feira, cheio de alegria, para ouvir a palavra de Deus e servir ao Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.